Olá pessoal, aqui é o canal Valnei Andrade HQ. Hoje estaremos falando a respeito sobre A Mulher Rei, um excelente filme, que meses atrás eu assisti e estou aqui para fazer um pouco do comentário a respeito desse excelente filme, que é sobre A Mulher Rei. As Amazonas de Daomé foram mulheres guerreiras da África Ocidental que formaram o regimento mais temido do continente no século XVIII. As Amazonas de Daomé são guerreiras da etnia Fon que formaram um dos principais regimentos militares da África Ocidental. Geralmente recrutadas quando ainda eram adolescentes, as chamadas Amazonas de Daomé eram treinadas para serem fortes, rápidas, implacáveis e lutar até a morte. De acordo com relatos, a propósito, a denominação Amazonas foi atribuída a essas mulheres por viajantes e historiadores ocidentais, que as comparavam às míticas tribos das Amazonas. Um costume entre as Amazonas era voltar para casa com os órgãos genitais cortados e as cabeças dos seus oponentes. Já no último período da existência das Amazonas do Daomé, elas estavam armadas com espingardas, facas e armas Winchester. A história das Amazonas de Daomé parte dos séculos 17 a 19, na atual região do Benin. Em resumo, Daomé foi um dos reinos africanos mais prósperos e poderosos, com cerca de 15 reis ao longo de sua existência. No geral, essas figuras eram treinadas desde a infância com exercícios árduos, participando de guerras desde a adolescência. Como exemplo, pode-se citar o caso de Nassica, uma amazona Daomé que aos 16 anos decapitou um sargento francês. Porém, suas companheiras, nesse mesmo conflito, chegou a rasgar a garganta do inimigo com os próprios dentes após ser desarmadas. Ou seja, as amazonas de Daomé eram treinadas para agir com qualquer meio necessário para dominar o inimigo. Treinavam constantemente e mantinham a boa forma através de rotinas rígidas, mas ainda estima-se que as Amazonas de Daomé respondiam ao nome Mino, que significa Nossas Mães na língua Fon, pelo exército masculino de Daomé. Estima-se que o regimento comportou 6.000 mulheres em seu ápice, ou seja, elas representavam mais de um terço do exército total de Daomé. As Amazonas de Daomé eram soldados e oficiais do exército. Desse modo, ocupavam uma posição de renome, possuindo escravas, morando no palácio do rei e tendo uma boa vida. Ademais, costumavam ser tão respeitadas que os homens comuns davam um passo para trás quando as viam, permitindo passagem e olhando para o outro lado. Em resumo, eram proibido dirigir o olhar às Amazonas de Daomé. Por outro lado, eram caracterizadas por seus uniformes e pelos hinos de guerra que cantavam. No geral, o treinamento desde a infância permitia que elas fossem fortes e velozes. Nesse sentido, poderiam escalar paredões, empunhar espadas, ter uma excelente mira e sentidos aguçados. Como consequência, ocupavam a linha de frente dos ataques aos reinos inimigos. À frente dos homens, além disso, optavam pela decapitação como principal ataque. No entanto, houve declínio da população masculina como resultado. Por fim, estima-se que a última vez que elas entraram num campo de batalha foi em 1894,
quando a França venceu a Segunda Guerra Franco-Daomeana. Bem, pessoal, tá um pouquinho aí do meu análise sobre Mulher Rei, e eu procurei, como eu fiquei bastante empolgado com esse filme, procurar ver nas histórias, né? Porque foi baseado algumas coisas no filme em fatos reais. Eu procurei pesquisar um pouco mais e trazer aqui para vocês um pouco dessas excelentes guerreiras africanas, né, de Dahomey, né, na qual ali no filme foi retratado pela excelentíssima Viola Davis. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!